Bom dia. Só antes de começar, o girassol está aqui e a minha mensagem é que todos vocês são um girassol, por isso deixem-se florir. Isto agora havia de encaixar em qualquer lado. Não encaixa. Fica aqui. Posso abrir esta garrafa? É o despacho. Então, o primeiro episódio que vos quero contar, não me lembro, mas a minha mãe recorda-me vezes sem fim. E quando tu tinhas 3 anos e foste pela rua fora, atrás da música, uma gaivota voava, voava. O meu pai tinha ido à farmácia. A minha mãe tinha ficado no carro com o meu irmão bebé. Verão de 75, Moscavide. Freguesia operária ao lado da Portela onde vivíamos, mesmo ao lado do Ralis. Sem medos, saí ao pé dos meus pais e segui a música. Atravessei várias ruas e lá fui com apenas 3 anos. Fui depois levada por um senhor à esquadra da polícia, onde os meus pais já estavam aflitos, nem calculo. Eu estava serena. Fui ouvir a música, mamã. Nesse dia aprendi que sou capaz de partir. Sempre quis voar, chegar ao céu, ser astronauta, ir à lua. E o mais engraçado é que eu até tenho vertigens. Mas naquele dia fui até ao fim da rua, sozinha. Outro salto que dei foi não à lua, mas para cima de um palco. Tinha 4 ou 5 anos. A minha mãe tinha-me levado ao teatro e tinham pedido voluntários. A minha mãe conta que quando deu por mim já eu estava em cima do palco. Eram ainda os tempos do pós-25 de Abril e a ideia era construir um celeiro. Íamos todos trabalhar para os campos, éramos agricultores, mas eu logo rebati. Não, cada um trabalha no seu pedaço de terra e no fim damos uma parte e construímos o celeiro. Foi a primeira vez que me dei conta da força de ser eu a escrever o meu guião. Aos 9 anos descobri-me a falar em público. Já tinha treinado o discurso de improviso, nas tardes de teatro que fazia no colégio com a minha amiga Rita, em que o mote era como nos livros da Anita. Susana e Rita vão à escola, Susana e Rita na praia, Susana e Rita no campo. E depois nós as duas inventávamos diálogos infindos e ficávamos tardes inteiras a improvisar para o colégio. Fica-me desse tempo a possibilidade de tudo poder ser em cima do palco, como hoje. Aprendi a tirar de mim as emoções, as experiências e a dar-me. E nesse dia aprendi como é bom dar-me. Na 4ª classe, concorri e ganhei as eleições de presidente da biblioteca do colégio. Lembro-me bem do tal discurso na escadaria em frente de todos. O recreio estava cheio, os 10 degraus pareciam enormes, as borboletas na barriga e a garganta seca, como hoje, mas sorri. Sorri e, confiante, fiz o meu discurso. E vou beber só uma pinguinha de água. Não prevaleceu o receio, mas o entusiasmo e a adrenalina de corresponder às expectativas e a convicção, a segurança, a força vinda de dentro que eu era capaz de fazer e fazer bem. Tinha 9 anos. Nesse dia aprendi que a autoconfiança vence todos os medos. Nessa altura entrei para os escoteiros e os lemas deixar o mundo um pouco melhor do que o encontraste e sempre alerta para servir passariam a fazer parte do meu vocabulário até hoje. O dar-me sem medida, o combater sem cuidar das feridas, trabalhar sem procurar descanso, gastar-me sem esperar outra recompensa, se não saber que faço a vossa vontade. Estas palavras ganharam rostos, lugares e histórias. Muitas caminhadas ao frio, muitas horas a tentar fazer fogueiras, muitas gargalhadas, muitos dias e muitas noites a seguir estrelas e azimutes em mapas, muitas vezes a servir em lares de idosos, a caiar paredes de cemitérios, a puxar pela minha equipa, a ajudar quem ficou para trás, em convívios fraternos entre irmãos escutas, dores nos pés, dores nas costas, mas no fim a alegria da chegada e o sentimento de superação de que naquele dia me dei por inteiro. Tinha 8 ou 9 anos na minha primeira noite de campo. Chovia a cântaros. Éramos 6 na tenda. Custou a adormecer. De madrugada acordámos. As que estavam nas pontas da tenda estavam encharcadas. Toma, fica com o meu saco de cama. Toma esta camisola. Tentei enroscar-me nos seus corpos para aquecer. Olhei para cima. Ainda era noite. Chovia e estava muito frio. Mas elas estavam todas a dormir. Sorri. Passado um bocado, a Ana acordou a vomitar.
Ok, tinha de chamar um chefe. Abri a tenda. Continuava a chover a cântaros e não se via nada. Gritei, chamei por eles, nada. Percebi que tinha de ser eu. Nesse dia aprendi que ninguém fará por ti o bem que tu podes fazer. Limpei-a, dei-lhe a minha roupa, aconcheguei-a e ajudei-a a adormecer. E ficámos as melhores amigas para sempre. Ai, é a madrinha do meu filho mais novo e eu sou madrinha da filha dela. Fiquei a olhar o teto... o teto não, sim, fiquei a olhar o teto da tenda à espera que nascesse o dia. Nesse dia aprendi que a seguir uma tempestade vem sempre um dia de sol. Cresci com a vontade de mudar o mundo. Queria trabalhar nas estruturas mundiais, como a ONU, a Unicef, e decidi escolher estudar economia. Entrei em 89 para uma universidade que nesse mesmo ano começava a primeira associação de estudantes. Fiz muita coisa. Dei por mim a organizar os alunos do ano zero, criei o programa de estágios, a montar o gabinete de apoio ao aluno, a pintar a sala de estudantes, a ser voluntária no grupo de ação social. Mas também aprendi que as nossas escolhas pela justiça e quando te levantas por uma causa, vais ter consequências e tens de estar preparado para elas. Lá no sítio onde tens que florir. Na primeira aula do primeiro ano de uma cadeira de gestão, apenas um aluno tinha conseguido fazer o exercício proposto. Foi ao quadro. Era gago. E quanto mais o professor lhe fazia perguntas, mais ele gaguejava. O professor irritou-se, foi desadequado, julgou-o pela sua condição. Anda lá com os slides para trás. E ele não respondeu e eu não pude ficar calada. Levantei-me e disse que o professor não tinha o direito de falar assim com ele e que, portanto, eu não iria ficar mais na sua aula. Saí e atrás de mim saiu meia turma. Ele era o regente da cadeira. Veio a frequência e eu tive 7. Veio o exame e eu tive 7. Na parte prática, tinha 16. Pedi para rever o exame e fui ao gabinete do dito professor. Ele disse-me que enquanto ele lá estivesse, eu não iria fazer a cadeira. Fiquei danada, de rastos. Só me apetecia bater-lhe. Mas não podia fazer nada. Podia. Fui à secretaria e inscrevi-me em todas as cadeiras que podia de todas as outras áreas. E no segundo ano já fazia cadeiras do quarto. Nesse dia aprendi que somos nós que traçamos o nosso próprio caminho e que há causas de justiça pelas quais é preciso lutar e estão bem perto de ti. No verão de 92, participei no Fórum Internacional de Jovens em França, tinha 20 anos, com jovens católicos de todo o mundo. Os cânticos, a interioridade, a vivência fraterna, o silêncio da oração, a alegria, invadiram o meu coração e a minha alma. Fui por uma semana, fiquei 9 meses. Já sabia que só conseguia partir. Larguei o namorado, a faculdade e embarquei nesta aventura maravilhosa e desafiante de fazer uma escola de missão, com 30 jovens de tantas nacionalidades diferentes. Era um verdadeiro caleidoscópio de culturas, da Europa, da Austrália, da África e da América do Sul. Cada jovem tinha uma responsabilidade. E a minha era zelar pela vida comum de uma fraternidade. Assim chamávamos a um pequeno grupo que vivia junto. Na minha fraternidade viviam 3 francesas, uma peruana, uma romena, uma holandesa e eu, a portuguesa. Aprendi que viver juntos não é fácil, mas vale a pena. Aprendi a ver para além do olhar. Aprendi a profundidade dos gestos simples, do saber dar espaço. Tive de aprender que eu tinha de não fazer tudo para que o outro pudesse ser. Foi um ano de uma riqueza extraordinária, mas difícil, porque os nossos hábitozinhos às vezes parecem muros enormes que me impedem de chegar ao outro ou o outro a mim. Aprendi a dar o primeiro passo, a ser ponte entre a romena e a francesa. E, coincidência, até o meu quarto ficava no meio do corredor. Descobri que sou capaz de tirar o melhor do coração de cada um. Foram 9 meses em que, pela primeira vez, a palavra interculturalidade fazia parte do meu léxico, mas tinha rostos, nomes e vidas. Eu ainda não sabia, mas estava a aprender a ser Ubuntu. Quando voltei, mudei de curso e de cidade. Queria mudar o mundo, sim, mas acrescentei 3 palavras à minha volta. 3 palavras. À minha volta. Mudar o mundo à minha volta. 3 palavras é uma private joke. Ela percebeu, desculpem. Fui estudar serviço social para, em vez de servir as estruturas, servir as pessoas. Recebi a minha profissão como a minha missão e a minha vocação de lutar pela dignidade humana e pela justiça social. O serviço social relaciona as pessoas com as estruturas para responder melhor aos desafios da vida e à melhoria do bem-estar social. Eu, como profissional, sou construtor de pontes. Pontes entre pessoas da mesma família. Ponte entre vizinhos. Ponte entre as comunidades e os serviços.
ponte entre serviço e organizações. Em tantos projetos em que já estive, nunca perdi este foco da dignidade humana, do desenvolvimento, do empowerment e da promoção da pessoa e da defesa da vida. E como uma bênção em cada dia, até hoje. Terminei o curso, casei com o meu António. Quando regressámos, ele sabe que eu vou partilhar isto. Quando regressámos da lua de mel, fomos ao médico para o planeamento familiar do nascimento dos filhos. Surpresa! Eu tinha umas células lesionadas no colo do útero que tinham de ser tratadas através de uma técnica de tratamento da patologia que permite a destruição dos tecidos através da aplicação de energia térmica. Pronto, tínhamos que queimar aquelas células. E o médico disse ao meu marido, tínhamos chegado de lua de mel, o médico disse ao meu marido, agora não lhe pode tocar nem com um dedinho. E o meu marido perguntou, durante 7 dias? Não, durante 7 meses, respondeu o médico. A vida tinha esta surpresa para nós, logo no início da vida de casados. Nesse dia aprendemos a amar com a grande. Nesse dia aprendi que o tempo e o amor tudo cura, tudo transforma. Ultrapassámos isso e hoje temos 2 filhos lindos. E o que aprendi na academia? Bom, dá para beber um golo de água. Como aprendemos na academia, o wabi-sabi é um conceito japonês que enfatiza a beleza das coisas imperfeitas. Isto agora devia estar a mudar. Das coisas imperfeitas e incompletas. E sabemos que todos somos como estas taças japonesas. Somos imperfeitos e incompletos. E tal como as taças, quando quebradas, são reparadas a ouro. Todas as nossas fissuras, imperfeições e feridas estão banhadas a ouro. E é por isso que os nossos abraços entre ubuntus são tão fortes, porque sabemos que tocamos a imperfeição do outro, banhada a ouro. Na academia aprendi que eu sou porque tu és. E aprendi que, afinal, estou a aprender a ser ubuntu. Obrigada. Mas, como na academia estão sempre a fazer surpresas, que nós não sabemos, eu hoje tenho uma surpresa que vocês não sabem. E então decidimos porque eu e o meu marido, decidimos trazer uns saquinhos que são sementes de girassol, para que todos vocês possam semear muito ubuntu por esse mundo fora. Eu tenho aqui 2 que vou dar simbolicamente à Francisca e ao Rui. Obrigada por serem ubuntu.